Bora, de novo, Davi. De 2 a 6, 2 a 6, 2 a 6. 5, 5, 5. 5, o que foi? Henrique, você não quer não? Vamos aplaudir o Henrique aí, bacana. Deus te abençoe. Bora lá, Dudu, bora lá. Glória a Deus, irmãos. Boa noite. Vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 12. Para mim, vejo uma grande responsabilidade fechar essa campanha depois de tantas palavras vindas dos céus para as nossas vidas. O que nós recebemos aqui foi verdadeiramente um banquete, né, irmãos? Banquete do Senhor. Quantas coisas o Senhor falou aos nossos corações. Eu fui muito abençoado até aqui, mas o Senhor tem mais. Amém, irmãos? Não acabou, o Senhor tem mais. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, o tema que eu recebi é um estilo de vida extraordinário. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Só reforçando aqui, antes de ler essa passagem, irmãos, sobre a escola, Centro de Formação Verbo. Quem não fizer a inscrição agora, não começar, depois é só o ano que vem. Esse ano não vai ter mais turma, vai ser apenas essa turma de quarta-feira e a turma de sábado. Então você pode me procurar depois que eu passo as orientações. Sobre o acampamento, pode me procurar também que eu passo para você as orientações depois. O acampamento já é em abril, as vagas são limitadas, então se você quer garantir o seu lugar, pode me procurar, que você vai receber as orientações. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a Ti, meu Deus, que o Senhor nos conduza nesse momento da palavra. Até aqui grandes coisas o Senhor fez no nosso meio, até aqui o Senhor se manifestou de forma poderosa. Que tremendo esse louvor, essa ministração, desde a abertura do culto, o dízimo e a oferta. E aqui, meu Deus, que alegria, que ambiente gostoso. O ambiente está preparado. A presença do Senhor está nesse lugar. E inclusive é a presença do Senhor que faz toda a diferença nesse lugar. Porque nós sem Ti não somos ninguém. Que o Senhor opere aqui no nosso meio. O Senhor tem liberdade. Que o Senhor esteja enchendo os nossos corações. Aqueles que chegaram aqui, quem sabe, abatidos, tristes, angustiados. Que o Senhor renove as suas forças. Que o Senhor seja o seu socorro agora, bem presente. Em nome de Jesus, nós oramos, meu Pai, para que o Senhor nos revista aqui agora, da Tua unção, da Tua graça, da Tua misericórdia. E que possamos, ó Deus, aqui receber do manjar dos céus, um banquete dos céus que é a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Romanos capítulo 12, a partir do verso 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, nós somos o sacrifício, é a nossa vida. Este é o culto racional de vocês. Então, irmãos, aqui já está falando sobre estilo de vida. Aqui já está falando sobre decisão, sobre escolha. Aí no verso 2 diz: não se amoldem ao padrão, ou não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, essa passagem, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre um estilo de vida também, sobre a forma como nós nos apresentamos diante do Senhor. Essa passagem fala de renúncia, essa passagem fala de amadurecimento, essa passagem fala de decisão, ela fala de escolha, ela fala de mudança, de transformação, mudança de mentalidade, de um novo estilo de vida. E é exatamente esse é o tema da nossa palavra aqui, do último dia, do encerramento. Um estilo de vida extraordinário. É como nós temos vivido a nossa vida. E é importante nós entendermos, irmãos, que nada muda até que você mude. Coloque isso na sua cabeça. Nada vai mudar até que você mude. Nada vai melhorar até que você melhore.
Não adianta você esperar um resultado diferente, se não tiver uma postura diferente, uma atitude diferente. Então, queridos, o extraordinário, nós precisamos entender isso. O extraordinário, ele não é um evento. O extraordinário, ele é um estilo. E é isso que nós aprendemos aqui. E o início de ano é tempo de expectativas. Todo início de ano nós geramos expectativas de coisas que vão acontecer. Nós colocamos lá os nossos sonhos, nós colocamos os nossos projetos, quais são as nossas ambições. E todos aqui querem viver o extraordinário, como eu também quero viver. Quantos querem viver o extraordinário de Deus? Irmãos, então eu quero aproveitar esse momento para ser boca de Deus na sua vida. Como ontem o pastor Carlos falou, nós somos boca profética. Você que precisa de uma porta aberta esse ano, você que tem esperado uma porta se abrir, levante a sua mão. Deus, eu quero abençoar agora essas pessoas aqui que estão precisando de uma porta aberta. Que o Senhor, ó Deus, olhe por cada um, que o Senhor abra uma porta de excelência, que o Senhor se revele a eles, que eles recebam do Senhor, aqueles que precisam de um milagre de Deus. Irmãos, levante suas mãos também. Você que precisa de um milagre, seja na área da saúde, seja nas suas relações, seja no seu trabalho, pode levantar a sua mão, porque tem milagre de Deus aqui. O Senhor está nesse lugar, Ele é um Deus de milagre. Nós declaramos aqui, ó Pai, o impossível do Senhor, ó Deus, o impossível do Senhor, ó Deus, é somente uma palavra para o Senhor, mas nós cremos no Deus que faz milagres, no Deus que opera, no Deus que transforma. Você que está esperando um crescimento em alguma área, irmãos, você que sente que está estagnado, eu quero profetizar sobre a sua vida. Esse ano vai ser um ano de avançar, vai ser um ano de crescer, vai ser um ano de florescer. Deus está te revestindo nessa noite. Eu quero profetizar para você que está esperando uma resposta, a resposta que vem dos céus, que o Senhor se revele a você e que você receba esse ano em nome de Jesus, um ano extraordinário para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu profetizo mesmo, e é isso que eu tenho aprendido. Nós precisamos profetizar, nós precisamos declarar, porque a nossa boca é boca profética. Mas aqui eu quero já declarar para vocês uma verdade que nos confronta, que confronta a mim e confronta você. No meu momento de oração, quando eu estava pedindo a Deus o extraordinário, sabe, o Senhor colocou algo muito forte no meu coração, que Deus não derrama vida extraordinária sobre estilo de vida desordenado. Deus não derrama vida extraordinária quando tem bagunça, quando tem desordem, quando tem pecado, porque luz e trevas não se dão. Se eu quero extraordinário, eu preciso colocar em ordem. Há pouco tempo nós contamos um testemunho aqui, um irmão, que estava uma bagunça, ele estava num estado de desespero na vida dele, não sabia o que fazia, sabe, querendo tomar atitudes precipitadas na vida dele, na família, nas finanças, com seus filhos, na sua casa. Então ele chamou para conversar, irmãos, e quando ele passou todo o cenário, a primeira palavra que eu falei para ele foi: olha, nós precisamos colocar em ordem. Não tem como. Como que nós vamos começar? Como que eu vou orar para Deus abrir as portas? Como que eu vou orar para Deus fazer? Como que eu vou orar para Deus derramar? Como que eu vou pedir para Deus operar? Se tem bagunça, se tem muita coisa que ainda está em oculto. Então nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Esse é o primeiro passo, porque muitos querem um ano extraordinário, mas infelizmente, queridos, continua com os mesmos hábitos, continua falando mal das pessoas, continua com pensamentos negativos, continua sendo pessimista, continua falando palavrões, continua tratando mal a sua família. Quer mudança, quer o extraordinário, mas não muda os hábitos. Continua passando a perna nas pessoas, continua enganando, continua mentindo. Não tem como as coisas acontecerem assim. Continua com a mesma mentalidade, uma mentalidade pequena. Uma mentalidade, sabe, às vezes que não expande, que não enxerga as oportunidades. Uma mentalidade que entende que ela não pode mudar, que ela é assim. Às vezes, uma relação, uma amizade, não muda as suas relações.
os mesmos pecados tolerados, as mesmas coisas. Não tem como, irmãos. Como que Deus vai fazer? Como que Deus vai estender as mãos? Então nós precisamos entender que o extraordinário não começa às vezes naquilo que Deus faz. Não é naquilo que Deus faz. Ele começa naquilo que nós permitimos. Às vezes não é no que Deus faz, ele começa naquilo que nós eliminamos da nossa vida. Pode ser que é aí que o extraordinário vai começar a acontecer. Às vezes o extraordinário vai começar para aquele que é um caloteiro, começar a pagar as contas. Está começando. O sinal de Deus. Olha o extraordinário. Está mudando. E é isso. Esse é o caminho. Às vezes são sinais. Uma pessoa que falava palavrões, ela já não está falando mais. Ela está se policiando. Ela está vigiando a sua língua. Um tempo atrás, estava conversando com um irmão, nós fazíamos uma reunião na casa dele, e aí, quando a gente chegava para fazer a reunião, o pai dele estava lá. O que acontecia? O pai dele tinha um coração muito fechado, pastor Carlos. E ele não gostava, às vezes, que a gente fosse fazer as reuniões. O que ele ia fazer? A gente chegava e ele ia embora. Ele saía para a rua. Aí esse rapaz, o anfitrião, falava assim, não tem jeito não, meu pai é difícil demais. Meu pai é difícil demais. Aí eu falei assim, irmão, vamos orar. Deus pode fazer, Deus pode mudar o coração dele. E assim foi, irmão, por muito tempo. Mas um dia, Davi, um dia, nós chegamos para fazer a célula, chegamos para fazer a reunião. Quem que puxa, pastora Sandra, o tamborete, senta lá na roda? O pai dele. Puxou o tamborete, sentou lá na roda. E eu falei, nossa, rapaz, olha Deus movendo. Olha Deus fazendo. E aí, eu chamei esse rapaz no final da reunião, o anfitrião, o filho. Falei, rapaz, olha que benção, está vendo? Deus operando. Olha só, olha o extraordinário de Deus. Eu falei, não, ali não muda não. Mas não é possível. Mas não é possível, não está me ajudando, pastor Carlos. Eu estou vendo o sinal de Deus. Deus está fazendo, às vezes a gente pensa que não. Irmãos, é no detalhe. É no detalhe, às vezes nós nos fechamos, nós esperamos coisas grandes demais. Mas Deus está agindo ali no detalhe, na sua casa, na sua vida, que é um processo. Um processo de Deus ali está agindo. Sabe, então às vezes nós precisamos eliminar esses pecados tolerados, esse tipo de comportamento, esse tipo de mentalidade. Irmão, escuta, se você não eliminar algumas coisas da sua vida, essas coisas vão eliminar a vida que há em você. Cuidado, você precisa eliminar isso de você, senão você vai ser eternamente uma pessoa estagnada, porque você não consegue eliminar certos comportamentos na sua vida. Um estilo de vida extraordinário, irmãos, começa com confronto, não é com conforto. Se eu quero um estilo de vida extraordinário, eu preciso entender isso, e a palavra de Deus, ela é confronto. A palavra de Deus tem mais confronto do que conforto, irmãos. E assim foi todo o ministério de Jesus, e sim foi tudo que ele ensinou para nós. E por que a gente está esperando só conforto? Nós estamos enganando nós mesmos. Sendo que é confronto. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12, eu acabei de ler. Transformai-vos, não vos conformeis com este século. Irmãos, não se amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos. Repare que Paulo, ele não fala em adicionar nada, ele só fala de não se conformar. Nós não podemos nos conformar. Nós precisamos parar de relativizar a palavra, irmãos. Quantas vezes nós estamos relativizando? Assim como foi Eva, lá com a serpente. Deus deu uma palavra, não é para comer desse fruto. Aí Eva conversando com a serpente, o que a serpente falou? Não, mas não é bem assim. Não, Deus falou que não é para comer. Não, mas deixa eu explicar. É porque é o seguinte, o dia que você comer desse fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal, assim como Deus. Então deixa eu falar, esse fruto vai trazer crescimento para você. Esse fruto vai ampliar a sua visão. Esse fruto vai te colocar em outro patamar. Abre seus olhos. Olha para você ver a proposta, irmão. Olha a proposta. Olha a relativização da palavra. Daquilo que Deus falou. E a serpente distorcendo tudo. Não, porque não é bem assim. Quantas vezes, irmão, nós estamos fazendo isso? Misericórdia. Se eu quero viver um estilo de vida extraordinário,
Eu não posso relativizar a palavra. Quantas vezes usamos a expressão, porque todo mundo faz, uai. Não é assim? Mas está todo mundo fazendo. Isso aqui não tem problema. Às vezes alguns usam até uma expressão assim, Deus entende. Deus, ele é tão compreensivo. Ele entende. Ou senão, isso não é tão grave assim, não é? Não vejo problemas. Gente, isso é perigoso demais. Cuidado com o seu comportamento, cuidado com o que sai da sua boca. Sabe por quê? Isaías capítulo 5, verso 20. Ai daqueles que chamam o mal de bem, cuidado. Muito cuidado com isso, irmãos. O problema é a permissividade. A gente permite tudo. Nós estamos trazendo o mundo para dentro da nossa casa. Nós estamos permitindo que as coisas, o pecado entre dentro da nossa casa, através das telas. Está entrando, nós pensamos que não, mas tudo que está sendo passado lá está sendo transmitido para dentro da nossa casa. Isso está trazendo um estilo de vida para os seus filhos, até para você mesmo, porque se você não observar, você já está imitando aquele ator que você gosta. E isso fala de estilo de vida, isso fala do nosso comportamento. Então está sendo transmitido. As pessoas que você segue numa rede social, que você às vezes admira tanto, você precisa conhecer a essência dela. Você precisa saber quem é essa pessoa. Porque essa pessoa está transmitindo algo para dentro de você, para a sua história, para a sua família, para a sua casa. Então quando eu falo do estilo de vida, isso vai muito além. Por mais que você ore, irmãos, às vezes, o problema não é a falta de oração. Não é a falta de oração. Às vezes é o excesso de tolerância. O excesso de tolerância de coisa que nós toleramos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E tolerar o pecado, irmãos, é ser cúmplice da própria destruição. Quando você tolera o pecado. E eu te pergunto, o que está te matando por dentro? O que precisa ser eliminado dentro de você? O que precisa ser confrontado? O que precisa morrer dentro de você para o extraordinário de Deus viver? O que é? Nós ouvimos sobre Naamã, a Clara pregou sobre Naamã aqui, irmãos, ele falou que era um homem leproso, mas a lepra maior de Naamã não era a mancha na pele dele, estava aqui dentro. A lepra maior dele era o orgulho, era a arrogância, era a prepotência, era a rebeldia. Essa era a lepra maior, porque nós nos preocupamos muito com o exterior, mas esquecemos que o extraordinário, ele começa no interior. Se você perceber, irmãos, Deus tratou primeiro o interior daquele homem. Deus curou a lepra principal primeiro. Uma escrava, uma menina falou assim, olha, tem um profeta lá na minha terra, na casa dele, pode ir lá, ele vai te curar. Irmãos, aquele homem sendo um rebelde ainda, ele vai no palácio do rei, ao invés de ir na casa do profeta, ele é decepcionado, o rei rasga as vestes, porque a cura não está no palácio do rei, a cura está na casa do profeta, e está indo no lugar que ele quer ir, no lugar que é conveniente, do jeito dele. As coisas não são assim, porque Deus quer trabalhar com o nosso interior, e assim foi com ele, teve que mergulhar no rio mais sujo, no rio Jordão, 7 vezes, enquanto Deus não tratou no interior daquele homem. Ele não foi curado no seu exterior, porque o nosso Deus não faz só metade, Ele faz completo. Ele faz completo. Se você pega aqui a passagem que é tema desse evento nosso de primícias, 4 homens, 4 amigos levam um paralítico, sobe no telhado, quebra o telhado, leva aquele homem, irmãos. Quando Jesus olha para ele, o que Jesus fala para ele? Filho, os teus pecados estão perdoados. Quem sabe aquilo trouxe uma frustração no coração dele. Falou, gente, mas eu queria ouvir. Levanta, anda, sai correndo. Deus falou assim, seus pecados estão perdoados. Por quê, irmãos? O interior. Deus estava tratando primeiro, era o interior dele, porque o extraordinário começou ali, é aqui dentro. E é aqui que Deus precisa trabalhar conosco primeiro. Se nós queremos ter uma vida extraordinária, um estilo de vida extraordinário, nós precisamos abrir o nosso coração, entender que Deus vai trabalhar dentro de nós. Sabe o que você sabe? Às vezes que Deus já mandou você deixar, mas você insiste em manter. O que é, irmãos? Sabe, nós precisamos aproveitar, nós estamos no começo do ano.
mudar a nossa mentalidade. Às vezes aquilo que você chama de normal, o céu chama de peso. Nós precisamos rever quais são os nossos conceitos sobre o extraordinário. Porque o estilo de vida extraordinário exige coragem para olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós, igreja. Olhar como está a nossa vida. Às vezes nós olhamos só para o outro, nós olhamos só para o nosso cônjuge, ou para os nossos filhos, apontamos o erro de todo mundo, mas não olhamos para dentro de nós. Você pode ver que o extraordinário de Deus começou a acontecer na vida de Isaías, o dia que aquele homem olhou para dentro dele. Porque no capítulo 1 ele fala, ai desse povo, mas no capítulo 6, quando ele se depara com a santidade de Deus, ele fala assim, ai de mim. E aqui está o caminho da cura, aqui está o início do extraordinário, irmãos. É quando você olhar para dentro de você e falar assim, ai de mim. Opa, Deus começou a trabalhar agora. Agora sim. Agora nós estamos no caminho certo. É parar de apontar o dedo e entender que às vezes o erro está aqui, ó. E esse é o caminho. Tem coisas, irmãos, que não se consertam, mas se eliminam. João capítulo 15, Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, o que ele faz? Corta. E aquele que dá fruto, poda, para dar mais fruto ainda. Mas olha, todo ramo que está em mim não der fruto, corta. Repare aqui que Jesus não fala para consertar galhos improdutivos, não, irmãos. Ele fala para cortar. Então tem coisas na nossa vida que nós precisamos eliminar, não adianta. Não adianta você brincar com isso. É igual o joio. Você lembra lá que o joio foi colocado no meio do trigo, irmãos? E aí não pôde ser tirado de imediato, esperou crescer, para depois tirar o joio, para depois separar. E quando ele separa o joio, o que ele faz com o joio, irmãos? Joga no fogo, porque não aproveita para nada. O joio, ele traz doença. O joio, ele é uma farsa, ele é uma mentira. Ele parece com trigo, mas não é, porque ele não tem essência. Nós precisamos eliminar isso, nós precisamos vigiar a nossa plantação. Porque se você for nessa passagem, o joio foi semeado na hora que estava dormindo. O vigia está dormindo. Então nós precisamos vigiar. Para que não tenhamos o joio na nossa casa, na nossa família. Então, irmãos, Jesus não fala para consertar nesses casos. Ele fala para lançar no fogo. Para lançar no fogo. Se você vai lá no livro de 1 Samuel capítulo 15, irmãos. Deus dá uma missão para Saul. Deus fala assim, Saul, elimina Amaleque. Acaba com os amalequitas. Extermina tudo e não poupes nada. Irmãos, Deus fala, chega a ser até redundante. Até redundante. Deus fala para ele eliminar, não é para fazer nada. O que Saul faz, irmãos? Ele poupa. Ele poupa o melhor do gado. É o rei Agag. Aí ele poupou. É uma obediência parcial que o Juliano pregou aqui, irmãos. Olha a feitiçaria aí, olha a rebeldia. É uma obediência parcial. E esse homem poupou. Aí se você vai lá no capítulo, no 2 Samuel, no primeiro capítulo mesmo, Davi encontra um rapaz correndo todo sujo. Fala assim, quem é você? Não, eu fugi do acampamento. Então, mas de onde você vem? Eu sou um amalequita. Então, você sabe de Saul e de Jonatas? Sei. O que aconteceu? Ele morreu. Mas como que você sabe que ele morreu? Porque eu cheguei lá e ele estava em cima da lança. Aí ele pediu para me matar ele. Você matou ele? Matei. Quem eliminou ele, irmãos? O amalequita. Quem que Deus pediu para ele eliminar? Os amalequitas. Então escuta essa palavra aqui, irmãos. Ou você corta, ou você morre junto. Ou você elimina, ou você é eliminado. Vai voltar contra você lá na frente. Essa passagem aqui ficou clara. O momento é agora. Se você não abrir seus olhos, o momento é para você cortar.
relações tóxicas, pessoas que não te aproximam de Deus. O momento é agora. Porque Deus está dando uma palavra aqui. Às vezes pensamentos destrutivos, o momento de cortar é agora. Pensamento de morte, pensamento de destruição. O pastor Carlinhos fala muito isso. Não tem como você impedir o passarinho passar e fazer um cocô na sua cabeça, tem, irmãos? Já aconteceu comigo. Mas dele fazer um ninho na sua cabeça, tem como você impedir? Tem como. Então você tem que lutar todos os dias. Os seus pensamentos. Você tem que repreender, você tem que se posicionar. Tem que repreender em nome de Jesus pensamento de morte, pensamento de imoralidade, pensamento de destruição. Todo engano está repreendido agora em nome de Jesus. Você tem que se posicionar na sua casa, porque senão vai criar um ninho. E vai destruir a sua vida, e vai destruir a sua família, e vai destruir a sua casa. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Tem que cortar. Ou você elimina, ou você é eliminado. Tem que cortar hábitos que te afastam de Deus. Às vezes você é uma pessoa inconstante. Você começa as coisas, não termina. Você começa a faculdade, não termina. Você começa um curso, não termina. Você começa a ler, não termina. Você começa uma academia, não termina. Qualquer projeto, você não termina. Você não consegue firmar em lugar nenhum. Você é uma pessoa inconstante, você precisa mudar. Qual é o momento que você vai conseguir olhar para dentro de você? A sua vida ainda é uma bagunça, porque você não estabeleceu prioridades. Você não sabe nem para que rumo você está indo. Você não sabe qual é a sua identidade ainda. Às vezes você fala assim, não, Dudu, eu realmente estou perdido. Então, irmãos, é o momento de você parar agora. E falar, gente, eu preciso organizar. Eu preciso do ponto de partida. Eu preciso começar do começo. Para Deus fazer o extraordinário na minha vida. Eu preciso mudar os meus hábitos. Às vezes você ainda está preso nas redes sociais. Irmãos, redes sociais estão prendendo as pessoas. Está prendendo. E você não muda esse hábito. Às vezes você se acha uma pessoa autossuficiente. Você se acha forte demais, você consegue fazer tudo sozinho, você não precisa de ajuda. Então são hábitos assim que destroem uma pessoa. Às vezes o que você precisa mudar é o ambiente que você convive. É os lugares que você está frequentando, que são lugares que estão drenando a sua fé, e você não está percebendo. E assim, irmãos, conversão é isso, é confronto, é mudança, é transformação de mente. É isso, é o que o apóstolo Paulo falou. E não tem como ter meio termo aqui e tentar relativizar e falar para você que não tem problema. Tem sim, irmãos. Influencia. Influencia. A pessoa pergunta, Dudu, é pecado ouvir música do mundo, umas músicas, irmão? Mano, é complicado eu falar para você que é pecado isso, né, irmão? Você tem que ver que se influencia. Uma vez eu estava ouvindo um podcast do Fernandinho, pastor Carlinhos. Ele falou assim, rapaz, o cara me perguntou, não sabia nem o que eu respondia para ele, mas ele falou assim, não, eu fiz uma coletânea lá, só música que fala de amor e tudo, rapaz, mas lá em casa começou a ficar um clima ruim, um negócio esquisito, é uma brigaiada, parece que nada dava certo, ficou um troço diferente, sabe? Pois é, e aí? Não, eu parei de ouvir, ué, comecei a louvar a Deus, o ambiente mudou, o ambiente virou outro, tudo bem. Se é isso que você quer, irmãos. Então nós precisamos entender o que eu quero para a minha vida, o que eu quero direcionar a minha vida, o que eu quero me alimentar. O que eu quero trazer para mim? O que eu quero para o meu futuro? Então é isso que precisa trazer reflexão. Porque às vezes são tantas coisas, tanta informação, tanto excesso. E assim, queridos, se você não eliminar o excesso elimina você, não é verdade? É o que nós temos falado aqui. E às vezes, o que suga a sua energia não é o que falta, é o que sobra. Não é o que está faltando. Aí você pensa assim, não, está faltando alguma coisa. Não, é o que sobra. Então, irmãos, um estilo de vida extraordinário exige decisões radicais. Tem que ter uma decisão radical. Hebreus, capítulo 12, vai falar sobre isso. Hebreus, capítulo 12, no verso 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. É disso que nós precisamos fugir, irmãos. Que nós precisamos ter uma decisão assim radical. Quando fala do peso, escuta, irmãos, peso não é necessariamente pecado. Não é necessariamente pecado. Mas todo peso atrasa a corrida. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Ele não é pecado, mas todo peso atrasa a corrida. Você lembra aquela vez, Rodriguinho, que você subiu nas costas do pastor Eltinho, subiu nas suas costas, que foi apostar a corrida aqui? É o peso. Aí você ganhou a corrida dele? Não, não ganhou, porque colocou um em cima lá para segurar o Rodrigues. Aí o Rodrigues, como é que eu vou correr?
Ah, mas ele não ganhou, ele perdeu. Mas por quê? Tem um peso. Está travando a vida dele, está segurando ele, vocês entendem? Então tem coisa que não é pecado, mas é peso. Então nem tudo que é permitido me convém. E nem tudo que é lícito me edifica. Então eu preciso fazer um filtro na minha vida, irmãos. Porque você não muda de vida só adicionando coisas. Ah, eu preciso fazer aquilo, eu preciso adicionar isso, agora eu preciso fazer aquilo, eu preciso mudar para lá. Irmãos, não é assim. Você muda cortando o que te trava. Se você cortar o que te trava, você já vai começar a mudar. Já viu que as pessoas falam assim, não, eu acho que o dia precisava ter mais de 24 horas. Alguém já ouviu isso, irmãos? Não, eu acho que o dia precisava ter mais de 24 horas. Escuta, queridos. Às vezes, o segredo não é acrescentar, é eliminar. Por isso que nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. E para viver uma vida extraordinária, nós precisamos ter decisões radicais para viver um novo tempo. Você pensa a decisão de Abraão, que recebeu uma palavra de Deus, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmão, você quer uma decisão mais radical que essa? Ele mudou, viveu uma vida extraordinária. Ele encerrou um ciclo ali, para viver um novo tempo. Você vê lá que às vezes nós vivemos, que tem portas que nunca deveriam ter sido abertas na nossa vida e que nós estamos vivendo até hoje. Nós precisamos ter uma decisão radical. Igual Moisés. Moisés, ele não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Uma decisão radical. Ou seja, ele trocou o palácio pelo propósito. É uma decisão radical. Para viver o propósito. E é isso que nós precisamos fazer. Às vezes a sua decisão vai assustar algumas pessoas. Fala assim, credo, o que é isso? O que está acontecendo? Por que essa pessoa está agindo assim? É uma decisão radical, ué. O cara mudou a postura, mudou a atitude. Quantas vezes já aconteceu que você mudou e falou assim, olha, o que está acontecendo? Você mudou. Por que você está agindo assim? Você não era assim? É isso. Estilo de vida extraordinário é isso. É mudança de rota. Agora não, se você continua do mesmo jeito, você não continua do mesmo jeito. Não tem jeito, irmãos. Você pensa que Neemias estava dentro de um palácio e tomou uma decisão radical de ir para uma cidade que foi destruída? Uma decisão radical. Mas ele viveu o extraordinário de Deus? Ele viu a mão de Deus? Sim, porque ele abriu mão do conforto para viver o propósito. E é isso que precisa mexer conosco. Pode ser que você vai ter que abrir mão do conforto para viver o propósito, irmão. Para viver a vontade de Deus. Tem situações que você vai ter que aprender a dizer não. Olha só, Daniel estava lá na Babilônia. Irmãos, ele teve que dizer não para viver o propósito. Ele escolheu não se contaminar com as finas iguarias do rei. E aqui eu vejo quando o caráter vale mais do que o conforto. É a vida de Daniel. É uma decisão radical. Então, queridos, o extraordinário de Deus, ele floresce em vidas organizadas no altar. É assim que acontece. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Escuta, irmãos, o que eu vou dizer para vocês. Primícias. Fala de ordem. Primícias. Fala de prioridade. Primícias. Fala de governo. O que nós estamos vivendo aqui, irmãos, é algo extraordinário. São 12 dias. Esse tema não nasceu por acaso. Ele foi gerado em oração, com choro. É para que possamos viver de verdade. Não é só um tema bonito. Não é só um tema para te alegrar. É um tema para viver. Sabe? É um tema para mergulhar. Não é um tema só para você receber. Mas é um tema para você, sabe, abraçar. E falar assim, eu quero o extraordinário de Deus. Eu quero colocar minha vida em ordem. Eu quero o governo de Deus. Eu quero estabelecer prioridades na minha vida. E nós estamos vivendo isso, irmãos. Nós viemos aqui 12 dias.
Não é para ganhar só o Kit Kat, ainda que amém, glória a Deus, ganhamos o Kit Kat. Mas eu vim aqui 12 dias, porque eu quero mais de Deus. Eu quero viver o extraordinário em todas as áreas, na obediência, no relacionamento, no meu chamado, na plenitude, na igreja, na oração, em tudo. Eu quero o extraordinário de Deus. Então tem atitude sua que vai revelar o tamanho da sua fome. E eu te pergunto, você está com fome de Deus? O que tem te segurado? O que te segura? O que te prende? Sabe por quê, irmãos? Deus não governa onde Ele não é prioridade. Sabe por quê que Ele não governa na sua vida? Que você passa tantas situações? Porque Ele não é prioridade na sua vida. Infelizmente. Às vezes, mas eu estou bem, está bem. Parece que está bem, irmãos. Se você não está priorizando as coisas de Deus, sinto muito dizer, pode ser qualquer um outro que está governando a sua vida, menos Deus. Porque Deus só vai governar a sua vida quando Ele for prioridade. É quando você der espaço. Deus não se manifesta plenamente aonde tem resistência humana, irmão. Porque Ele é educado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com Ele, eu vou somar com Ele, eu vou crescer com Ele, e nós vamos transbordar juntos. E é assim. É o Senhor com você. Então nós precisamos ter esse entendimento. E eu volto a dizer o que eu falei lá no começo. Nada muda até que você mude. Nada melhora até que você melhore. E essa é a palavra de Deus para nós. Porque às vezes, melhorar não é fazer mais, mas é deixar menos coisa ocupar o lugar que é de Deus. Melhorar nem sempre é fazer mais, mas é deixar menos coisa ocupar o lugar que é de Deus. Eu quero convidar a equipe de louvor para nós finalizarmos aqui a palavra. Escuta, queridos, o extraordinário, ele começa com uma decisão. Começa com uma decisão. E Deus quer levar eu e você a um nível extraordinário esse ano. Irmãos, esse é o desejo do Pai. Esse é o desejo do Pai. A palavra de Deus diz que as mãos dele não estão encolhidas. E os ouvidos dele não estão tapados. Tudo que um pai quer é ver os seus filhos bem, não é verdade? Tudo que um pai quer é ver os seus filhos dar certo. É ver os seus filhos crescer. É ver os seus filhos florescer. É ver os seus filhos dando fruto. Irmãos, tudo que um pai quer. E eu te pergunto, você acha que Deus não quer isso de mim e de você, irmãos? Que tenhamos uma família abençoada. Que tenhamos filhos ao redor da mesa. Sabe, para que comamos o melhor dessa terra. Você acha que Deus não espera isso para mim e para você? Não é porque Deus não quer, somos nós que somos rebeldes. O problema não é Deus, o problema somos nós. O extraordinário de Deus, Ele está disponível. Ele está disponível. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. A bênção já está disponível. Nós só precisamos tomar posse. Já está disponível. O problema é que nós escolhemos outros caminhos. O problema é que nós deixamos o orgulho, a arrogância. Então, irmãos, o extraordinário, ele tem um preço. É muito bom, é muito lindo tudo isso que nós vivemos aqui nesses 12 dias. Mas escuta, ele tem um preço. Sabe qual é o preço do extraordinário? A renúncia. É você abrir mão das suas próprias vontades para fazer a vontade do Pai. Para viver o propósito. É você abrir mão do conforto para viver o propósito. Sabe, é você entender que o preço do extraordinário é a decisão que você toma. É a decisão. A decisão que você está tomando hoje de vir aqui, irmãos. Só o simples fato de você vir nesse lugar já quer dizer, você já deu um passo gigante. Gigante. Aqui está começando um novo tempo na sua vida, se você abrir a porta do seu coração.
Aqui agora pode ser um divisor de águas, pode ser que algo extraordinário vai acontecer mesmo. Se você abrir a porta do seu coração, o extraordinário de Deus está sendo derramado nesse lugar. Então o preço é o preço da maturidade. Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. O que precisa morrer, irmãos? Escuta. O que nós precisamos cortar? O que nós precisamos eliminar? Sabe, o que eu preciso deixar? O que eu preciso encerrar? Qual é o ciclo que eu preciso encerrar? O que é, irmãos? Sabe, o que precisa morrer dentro de mim para que o extraordinário floresça na minha casa, na minha família? Sabe, igreja, que esse ano não seja apenas um novo calendário, mas seja um novo estilo de vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos. O Senhor está nesse lugar, irmãos. O Senhor está nesse lugar. Às vezes em alguma coisa que eu falei nessa palavra, pode ser que mexeu com você. Pode ser que isso mexeu com você. É você que vai determinar como que vai ser o seu ano. Tem coisa, irmãos, que ninguém vai fazer por você. Precisa ser você mesmo. Precisa ser você. É você que precisa tomar atitude. É você que precisa se posicionar. Para de ficar apontando o culpado. Para de colocar a culpa na sua história, no passado, em pessoas. Para de colocar. Sabe, para de apontar o dedo. Para de olhar para o lado. Sabe, faça como o profeta Isaías, olha para você. Porque o estilo de vida extraordinário é quando você olha para dentro de você. É quando você olha para dentro do seu coração, como que está a sua vida. Porque o extraordinário, ele começa no seu interior. É como eu falei de Naamã, a lepra maior não era a mancha no corpo. A lepra maior era o orgulho. Era a arrogância. Era o coração duro. Então às vezes Deus vai começar não pelo que você quer, pelo que você precisa. É dentro de você. É onde Ele vai tratar. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele mudar. Sabe, irmãos, a nossa vida não pode ser norteada pelos acontecimentos, pelos eventos que acontecem, por uma perda, por uma contrariedade. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Continue com os olhos fechados. Todos sabem aqui que me conhecem. Sabe que uma das coisas que eu mais gosto na vida é jogar bola. Todo mundo aqui sabe. Treino para isso, busco. Quando foi sábado agora, eu tive uma lesão no joelho. Alguns já perceberam que eu estou mancando. Eu fui hoje fazer a ressonância. Fiz a ressonância. Peguei o resultado. Levei para o doutor. Falei, doutor, está aqui o resultado. Ele falou assim: você rompeu os ligamentos. Você não vai poder jogar a bola. Há quanto tempo, doutor? Não sei. Isso aqui pode ser média de 1 ano. Irmãos, é claro que eu fiquei muito triste com a notícia, mas não é isso que governa a minha vida. Não é isso que vai mudar a minha intensidade. Pelo contrário, isso vai me fortalecer. Porque quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Aí que eu vou para a presença de Deus, irmãos. Então pode ser que as notícias que você tem ouvido não são as melhores notícias, mas isso não pode te abalar. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com a eternidade, com aquilo que Deus está preparando. Por que eu vou me apegar às coisas temporais? Sabe, Deus tem um novo tempo. Deus tem uma nova história.
mas nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Mas é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Mas é isso, irmãos. Sabe, eu quero que você comece a orar, comece a pedir para Deus. Fala: Deus, eu quero um novo tempo, eu quero um estilo de vida diferente. Sabe, rogo-vos, pois, irmãos, para que vos ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar e de comprovar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos mais de Ti, ó Pai. Nós queremos mais de Ti. Fala conosco, ó Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar. Obrigado, Jesus. Em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não há melhor lugar, não há melhor lugar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a Ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor,
Aleluia. Igreja, escuta o que eu vou dizer aqui, com os olhos fechados, por favor. Essa oração pode mudar a sua história. Eu vou pedir para você repetir comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo uma decisão de mudar a minha mentalidade. Eu quero, Senhor, um novo estilo de vida na tua presença. Escreve o meu nome no livro da vida. A minha vida é do Senhor, a minha família é do Senhor, a minha história é do Senhor. Nessa noite eu declaro que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, irmãos, com os olhos fechados. Só você que fez essa oração pela primeira vez e com fé, eu quero que você levante a sua mão bem alto, que eu vou te abençoar. Amém. O Senhor te abençoe aqui. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Isso, o Senhor te abençoe ali no fundo. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Eu vou fazer diferente. Eu vou descer aqui, irmãos. Eu vou descer, eu vou pedir para você vir aqui na frente. Vem cá, Hugo. Obrigado, Jesus. Pode vir cá. Cadê o irmão que levantou? Isso, vem cá. Chega aqui. Pode fazer uma fila aqui. Fica aqui pertinho aqui dele, irmão. Pode ficar aqui pertinho. Qual que é esse nome? Tua presença todos os dias da minha vida. Eu não vou me desviar de escreve uma nova história na minha vida. Amém. Olha aqui para mim, irmãos. O que vocês estão recebendo hoje aqui não é só uma oração, não é só um abraço. O que vocês estão ganhando aqui hoje é uma família. E nós escrevemos ali aquela faixa para vocês ali atrás, ó. Queria que vocês virassem. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua paz, ó Deus de Jacó. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua paz, ó Deus de Jacó. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Porque a festa dos céus, a festa dos céus, a festa dos céus. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Vamos fechar esse momento agradecendo o Senhor. Obrigado, meu Deus, não só por essa noite, mas por esses 12 dias intensos na Tua presença, meu Pai. Obrigado pelo que o Senhor fez, porque o que o Senhor fez nesse lugar é impagável. No lugar onde o Senhor manifestou a Tua graça, onde o Senhor manifestou a Tua presença, ó Pai, nós Te louvamos e declaramos
Deus, meu Pai, que tudo que foi feito nesse lugar sempre será para a honra e glória do Senhor, e que o Senhor cresça e apareça, e que essa igreja possa viver verdadeiramente o tempo do extraordinário, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos, estamos terminados, que Deus te abençoe.